Sejam todos bem-vindos. Esse é meu projeto de iniciação científica, cujo tema é Introdução à Geometria Hiperbólica via softwares livres. Eu sou o autor Vinícius Eduardo Barcelos. Introdução. Primeiro, estudar os postulados de Euclides e suas propriedades. Segundo, conceitos e modelos de geometria hiperbólica. Terceiro, implementação e manipulação da geometria hiperbólica em softwares livres. Os postulados de Euclides. Primeiro postulado, a partir de 2 pontos é possível traçar uma reta entre eles. Segundo postulado, pode-se continuar de uma única maneira qualquer reta finita continuamente em uma linha reta. Terceiro postulado, para todo ponto O e para todo ponto A, existe um círculo de centro O e raio OA. Quarto postulado, todos os ângulos retos são congruentes entre si. Quinto postulado, e o mais importante, para toda reta L, para todo ponto P não pertencente a L, existe uma única reta M que passa por P e é paralela a L. Bom, geometria não euclidiana. Bom, como que a gente consegue encontrar essa geometria que é um espaço não euclidiano? Com a negação do quinto postulado. Ao negar o quinto postulado de Euclides, estabelecendo que por um ponto fora da reta não passará nenhuma paralela ao surgimento da geometria elíptica. Um dos modelos é a geometria esférica. E o tema do nosso trabalho é a geometria hiperbólica, que se dá ao fato de a gente negar o quinto postulado e estabelecer que por um ponto passará duas ou mais paralelas. O conceito de curvatura é muito importante. É um conceito matemático que mede o quanto uma curva se distancia de uma reta ou a taxa com qual tal curva está se curvando. Entre as palavras, a curvatura é a quantidade no qual um objeto geométrico se desvia do plano, se distorce, e ela é dominada pela letra K. Agora vamos falar sobre o foco principal do nosso trabalho, que é a geometria hiperbólica. Temos esses dois autores que são os pais da geometria hiperbólica. À esquerda, o Nikolai Lobachevsky, que a fama dele é por ter sido o primeiro autor a publicar um trabalho matemático. Ele publicou uma descrição. Ele foi o primeiro matemático a publicar uma descrição da geometria não euclidiana. A geometria não euclidiana que ele desenvolveu foi a geometria hiperbólica. E temos também o János Bolyai, que foi um matemático húngaro. Também ele publicou um trabalho sobre a geometria não euclidiana, que foi a geometria hiperbólica, sem saber que 3 anos antes, Nikolai Lobachevsky já tinha publicado um trabalho parecido. Então, desse modo, os seus resultados matemáticos não foram merecidamente reconhecidos. E ele decidiu-se por uma carreira de engenharia militar em Viena. Bom, passando para os modelos da geometria hiperbólica. Temos 2 modelos da geometria hiperbólica, o disco e o semiplano de Poincaré. Mas, aliás, quem foi Henri Poincaré? Henri Poincaré foi um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Era francês e ele é o autor da famosa conjectura de Poincaré. Ele desenvolveu esses 2 modelos para a geometria hiperbólica, o modelo do disco e o modelo do semiplano, na qual veremos a seguir. O modelo do disco de Poincaré. Ao nos referirmos a um disco, estaremos nos referindo a uma circunferência e todo o ciclo em seu interior. A borda do disco corresponde à circunferência e a área do disco seu interior. Por isso, consideremos um disco euclidiano D de raio 1 e centro O e seja o seu interior. Agora, vamos passar para um software, um aplicativo para manipulação desse disco de Poincaré, onde eu vou fazer algumas construções e ver o comportamento de certas figuras. Primeiro, vamos fazer um triângulo hiperbólico, porque estamos no plano hiperbólico. Aqui eu coloquei 3 vértices, vou ligar esses vértices fazendo os segmentos do triângulo, e eu vou medir e vou pegar as medidas desse triângulo, para ver o comportamento dele. Podemos ver que esse triângulo é diferente do triângulo euclidiano que estamos acostumados, que os segmentos que ligam os vértices, eles são retos, e aqui, na geometria hiperbólica, no modelo de disco, eles são curvos, por conta da curvatura, que é -1. E podemos perceber que ele assume diversas formas. Quanto mais a extremidade do disco, mais ele se distorce. E podemos perceber que a soma dos ângulos internos nunca é 180, é sempre menor. E quando a gente aproxima esse triângulo ao centro, ele se parece muito com um triângulo euclidiano. Só que a soma dos ângulos não chega a ser 180, é menor. E quanto mais ao extremo a gente chega, menor vai ser a soma dos ângulos. Como nós podemos ver esse exemplo, a soma interna desse triângulo foi 1,9, quase a zero, aqui nos dados mostrados à esquerda. Uma curiosidade é que a área interna desse triângulo corresponde ao que falta para esses ângulos se tornarem 180. Por isso que a área desse triângulo é maior do que esse triângulo aqui. De fato, por conta do tamanho e por, no centro, ele se aproximar ao máximo de 180. Esse aqui é o triângulo hiperbólico. Agora vamos fazer um círculo, que é também bastante interessante. Vamos dar 2 pontos aqui, aleatórios, e vamos fazer um círculo para ver o comportamento dele. Agora vamos fazer o raio. Também é a mesma coisa. Quanto mais ao centro, é mais parecido com um círculo euclidiano normal. Mas quando a gente coloca ele mais na extremidade, podemos perceber que o centro não é exatamente no centro do círculo. Há uma distorção e o raio se torna uma curva por conta da curvatura. Esse é o modelo do disco de Poincaré. E é bastante interessante. Podemos fazer várias manipulações, ver o comportamento, e é isso. Agora, vamos passar para o semiplano. Semiplano de Poincaré. A seguinte seção apresenta
e apresenta o modelo do semiplano de Poincaré baseado no semiplano euclidiano, que inclui sua fronteira, no qual as retas hiperbólicas podem ser semicírculos contidos no semiplano euclidiano, cujo centro situa-se na fronteira do mesmo, no eixo X. Semi-retas euclidianas contidas no semiplano e perpendiculares à fronteira do mesmo. Vamos utilizar o aplicativo GeoGebra para fazer algumas construções e manipulações. Aqui temos o modelo do semiplano no GeoGebra, e vamos fazer algumas retas hiperbólicas para tomar como exemplo. Vou fazer essa reta hiperbólica e vamos comprovar o quinto postulado, na negação dele, que se dá a geometria hiperbólica, que por um ponto passam-se duas ou mais retas hiperbólicas. Vamos ver se isso é verdade. Vamos usar esse ponto B como ponto de interseção. A gente tem uma reta passando por B, duas retas, três retas e quatro retas. Podem ser infinitas retas paralelas. E aí se dá o teorema das retas paralelas na geometria hiperbólica. E aqui a gente também consegue fazer um triângulo hiperbólico dessa forma. E é bastante interessante aqui, ó. É muito interessante a forma desse triângulo hiperbólico. A gente pode pegar esse A, esse B e esse H, que se dá a forma desse triângulo hiperbólico aqui, ó. Olha a forma. E essa curvatura se dá por conta que a curvatura do espaço grande é negativa. E ele sempre está no plano superior do eixo X. Esse é o modelo do semiplano da geometria hiperbólica de Henri Poincaré. Conclusão: o estudo da geometria hiperbólica, juntamente com a implementação de softwares livres como o GeoGebra e o Euclidean, que possibilitam uma análise e manipulação mais precisa e eficaz na modelagem, simulação e manipulação da geometria hiperbólica para fins matemáticos e aplicações do mundo real. A utilização dos softwares é muito útil para auxiliar na visualização e manipulação de acontecimentos no espaço euclidiano. Aqui estão as referências de onde eu tirei o estudo e para fazer esse projeto. E agora os agradecimentos, queria agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto, à FAPEMIG e meu orientador, coordenador Fred Pablo Carlos Vicente pela oportunidade e aprendizado dessa iniciação científica. Muito obrigado a todos.